Graça e paz, queridos, queridas do Senhor. Graças a Aqui de novo somos nós, né? Maico e Mirielle, aqui no nosso vídeo, no nosso canal Fogo e Graça, né? Que está em espanhol. Hoje nós vamos até também tocar um pouco nesse assunto. ¿Por qué fuego y gracia? Por que Fogo e Graça, né? Porque desse canal está em espanhol, né? Hoje nós estaremos falando, mas antes de falar sobre o título, eu quero pedir que você possa se inscrever. Inscreva-se no canal. Às vezes eu fico muito afoito assim para já entrar no tema, mas antes de a gente entrar nesse tema, se inscreva no canal, Dê o seu joinha lá, né? Se você tiver alguma pergunta e se esse vídeo abençoa a tua vida, comenta lá, faz uma pergunta que a gente com certeza vai responder você, tá bom? Ativa o sininho. O sininho de notificação, as notificações para você receber o videozinho e compartilha. Compartilha aí com quem esse vídeo com abençoa a todo tua mundo, vida. Pra gente ter muitas visualizações e poder fazer a missão no mundo todo sem se preocupar com como vamos pagar isso. Amém, queridos. Hoje, o título desse vídeo hoje vai ser muito especial. Vai ser como foi o nosso chamado missionário. Nós entendemos aqui, nós temos um entendimento maior sobre isso, sobre o que é um chamado missionário. Mas nós colocamos esse título aqui nesse vídeo para que as pessoas possam entender, a maioria das pessoas possam entender o que é um chamado, né? Porque vai muito além de um chamado missionário. Na verdade, a palavra missionário ela nem está na Bíblia. Mas isso vai ser um vídeo para um outro momento, para que nós possamos estar falando a respeito mais profundo, biblicamente, a respeito daquilo que é missões. Inclusive, abrindo um parênteses, aqui no canal vai estar disponível nas próximas semanas um seminário sobre missiologia. Né? Por enquanto, porque ele atende esse canal, atende dois públicos, perdão. Ele atende o público português e espanhol. Eu estou começando a gravar os vídeos primeiramente em espanhol, né? Um seminário de missiologia em espanhol. Mas logo, né, nessa mesma semana eu vou começar também a gravar em português. Como vão ser vídeos curtos, a gente pretende futuramente colocar um seminário para poder dar, né, compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vive com outras pessoas e ajudar pessoas nesse processo de formação missionária, mas daqui a pouco vai ter disponível aqui no canal seminários acerca de missiologia. Isso é muito bom. Uma bênção. Como foi, amor, seu chamado missionário? Primeiro a gente precisa dividir em duas partes, né? Primeiro vamos dividir porque o chamado ele já esteve na vida minha e na vida de amor, né? Antes da gente casar. E depois esse chamado ele se potencializou, ele ficou maior depois que a gente se casou. Primeiramente comigo, né? Como pessoa, como indivíduo, eu me converti aos 12 anos de idade, aceitei ao Senhor na minha vida, né? Aceitei Jesus, fui na igreja, vi aquela palavra daquele evangelista, uma igreja batista lá em Belém do Pará, né? Se você está me assistindo aí de Belém do Pará, eu sou paraense, né? Comedor de farinha, de chibé, de tacacá, de açaí. Se você, um dia a gente foi em Belém, se você está inscrito no canal, quer convidar a gente para tomar um açaí, eu vou bater aquela pratada de açaí com aquela farinha de tapioca. Assim, né, minha terra, eu tenho muito orgulho de ser paraense, né, amo a minha cidade, né, uma cidade que me abençoou muito, que me deu toda a base espiritual, né, que eu obtive depois também dentro do ministério. Então eu me converti aos 12 anos de idade, numa situação de muito conflito familiar, mas através da minha conversão, o Senhor me sustentou, me guardou, passei a conhecer a Deus, a escutar a voz do Espírito Santo, resumindo muita coisa para você, para fazer para que a gente possa ter mais tempo para falar, né? E depois, aos 16 anos, eu recebi o chamado de Deus, irmãos. Recebi o chamado de Deus aos 16 anos. O Senhor me trouxe a palavra do livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, em que o Senhor fala que ele estava chamando Jeremias para ser profeta às nações, né? Não diga, né, que você não sabe falar, não diga que você não tem a capacidade, porque eu te chamei como profeta às nações. Então, com 16 anos eu recebi esse chamado. Nos mesmos 16 anos eu fiz uma viagem missionária com os nossos amigos da igreja. Eu fiz uma viagem missionária para algumas ilhas que estavam ali ao redor de Belém, um lugar que se chamava Caracará, e ali nós, ribeirinhos, né, uma comunidade ribeirinha, nós ficamos ali durante uma semana, a gente ficou evangelizando, pregando na igreja,
andando de canoa, às vezes 1 hora para chegar nos lugares, nas casas e falar com as pessoas do amor de Deus. Então foi uma experiência muito impactante para mim. Quando você estava nos ribeirinhos, você imaginava, já depois que o Senhor tinha te dado essa palavra em Jeremias, ir a outras nações? Não, eu tinha o sonho no meu coração, né? Eu tinha essa chamada no meu coração, sabia, tinha esse desejo forte, mas humanamente eu não via possibilidade pela minha questão financeira. Eu venho de uma família muito pobre, né, muito humilde, assim, de escassos recursos financeiros, e não tinha realmente dentro da minha perspectiva humana, humanamente como eu olhava, porque eu olhava por um lado pelo lado da fé e olhava pelo lado humano, né? O lado humano dizia não, né? Que Mas eu você não já tinha tinha um sonho? já tinha um sonho que foi gerado pelo próprio Deus, né? É importante ressaltar isso, que além da gente viver os nossos sonhos aos sonhos de Deus, é muito melhor viver os sonhos de Deus do que os nossos sonhos. Verdade. E o sonho de Deus, ele é gerado por uma palavra de Deus. Não foi algo que eu coloquei na minha cabeça, irmãos. Não, porque eu quero ser missionário, porque eu acho bonito, porque eu quero quero fazer isso, né? Quero ir de nação em nação pregando o evangelho. Isso não foi algo que veio da minha cabeça, isso foi algo que foi gerado por Deus, e porque veio essa palavra de Deus, o sonho foi gerado no meu coração. Eu passei a desejar aquilo porque Deus já desejava, e como diz a sua palavra, antes da fundação do mundo, ele já havia nos predestinado. E a Bíblia diz também que Deus faz desde o querer até o realizar. Então ele gera o sonho no seu coração, e se você se submete e busca fazer aquilo que ele deseja, ele vai realizar aquilo, havendo possibilidade ou não. Deus cria possibilidades, né? É verdade. E quando Deus você cria. teve a sua primeira experiência fora de Belém? A primeira experiência que eu tive fora de Belém foi na cidade de Brasília, uma base missionária. Eu estive ali, fui para essa base missionária sem condições nenhuma. Né? Isso é importante ressaltar. Como eu não tinha, falei com vocês que eu não tinha uma condição financeira, né, de ir para essa base missionária, de estar ali, de pagar, porque tinha uma mensalidade para pagar. O Senhor levantou os meus tios, né, os irmãos do meu pai, que o meu pai realmente não tinha condição de pagar para mim, mas Deus levantou eles para pagar a minha mensalidade dentro da base missionária. Deus E todos né? eles, nenhum cristão, agnósticos, espíritas, nenhum deles, irmãos, era cristão, e Deus tocou no coração de cada um deles porque era a vontade de Deus que eu fosse, né, para essa base missionária. E ali eu fiquei 6 meses aprendi muitas coisas sobre missões, principalmente na prática, né, com as circunstâncias que eu passei ali naquele lugar, naquela base missionária, né, os processos que eu enfrentei, as dificuldades que eu enfrentei ali, aquilo ali serviu de amadurecimento para mim. Né? Então essa foi a minha primeira experiência. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19 anos. Né? Você foi de Belém para Brasília. Isso, com 19 anos eu peguei um ônibus, naquela época acho que a empresa era Itapemirim, isso foi 2 dias de viagem, 2 dias, 2 dias, se eu não me engano, 2 dias, eu não lembro bem, irmãos, o tempo de viagem, 2 dias e meio, eu conheci quase todo o estado do Pará, porque o estado do Pará é muito grande, né? Eu não conhecia a maioria dos seus municípios, conheci todo o estado do Tocantins, conheci metade do estado do Goiás, tudo isso de ônibus, né? Parou em cada cantinho do centro-oeste ali, foi parando. Quanto tempo você ficou na escola missionária? Eu fiquei 6 meses. Depois desses 6 meses, você voltou para Belém? Desses 6 meses eu não voltei para Belém, fiquei lá, o Senhor abriu uma porta de um trabalho. Eu pensei que já o chamado depois dessa base missionária já ia para a África, já ia para onde o Senhor quisesse me enviar, eu já estava pronto, já estava disponível. E só um detalhe, né, que eu não tinha um chamado para uma nação. O Senhor estava me falando sobre nações. E isso pode acontecer conosco. Né? Pode ser que Deus te fale um chamado, mas as pessoas logo já te perguntaram, mas você tem um chamado missionário, mas para qual nação você foi chamado? Às vezes pode ser que Deus te dê uma nação específica. Sim. Mas às vezes pode ser que Deus te fale que é chamado para nações. Ele vai te deixar um tempo aqui, um tempo acolá, um ano em um lugar, outro ano no outro. Isso, meses, semanas. Isso depende, irmãos, da vontade, do chamado de Deus, do destino específico que Deus tem para cada um. Então ali nessa base eu fiquei 6 meses. Depois foi trabalhar. Depois, o chamado aparentemente não se cumpriu em seguida. Aparentemente não se cumpriu em seguida. Né? Então, aí eu passei a trabalhar, né, numa loja lá para quem conhece, lá no Pátio Brasil. Né? Eu trabalhei no Pátio Brasil em Brasília, eu trabalhei no Parque Shopping.
né? Trabalhei como estoquista, trabalhei como vendedor, e ali, de fato, começou o chamado, porque ali, entre os meus colegas de trabalho, eu comecei a pregar o evangelho para eles. A maioria das gerentes ali dessas lojas, elas eram cristãs, eram pessoas, eram mulheres de Deus. E elas permitiam que antes de abrir a loja, que quando fechava a loja, a gente fazia culto, e ali o Senhor me deu a oportunidade de levar o evangelho ali nessas reuniões, de orar pelas pessoas, de levar a palavra de Deus, de realmente ministrar processos de libertação na vida de pessoas. Você não ficou triste pelo fato de você não ter saído da escola de missões diretamente para uma nação? Você não, porque começou a trabalhar e sentiu que Deus ia adaptar as coisas? Eu senti que era o tempo de Deus, era o tempo de Deus para aquilo. No primeiro momento eu me entristeci. Quando no último mês da escola eu vi que não ia dar, né, que não seria o momento ainda de eu ir para nações, eu me confesso que eu fiquei um pouco triste. E talvez muitos missionários que estão nos ouvindo agora, pessoas que têm um chamado, essa chamada, que tem que trabalhar, que tem, está ali no local, na sua região local, ainda não possa sair, se sintam frustrados. Se sintam frustrados com isso, né? Então, há um tempo para todas as coisas. Há um tempo certo para todas as coisas. Como diz ali Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 em diante, você vai ver que Deus tem um tempo certo. E quando as coisas acontecem no tempo de Deus, irmãos, é a melhor coisa que acontece. Né? Porque quando nós adiantamos as coisas, ou quando nós, pelo nosso próprio esforço, passamos a fazer alguma coisa... Fica pesado, né? Fica pesado. E aquilo que era para ser bênção acaba se tornando uma carga de sofrimento. Verdade. Como diz o pastor Márcio, né? O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Se o chamado de Deus para você é o centro da vontade de Deus, vai ser o melhor lugar do mundo para você estar. Mas se você está numa chamada, desenvolvendo um chamado que não é realmente o chamado de Deus para você, o ministério, irmãos, vai ser a pior coisa para você. É verdade. Né? Depois você continuou trabalhando. E quanto tempo você continuou em Brasília? O tempo eu fiquei 3 anos em Brasília. E aí você não voltou mais em Belém nesse período? Não voltei mais em Belém nesse período. 3 anos, trabalhei, comecei a trabalhar com... Depois o Senhor me chamou para o ministério, aí eu fui para o ministério de tempo integral, né? Aí eu fui pastorei durante 1 ano, recebi uma proposta de pastorear uma igreja lá no interior, nas arredores de Brasília. Missões, né? Isso era missões também. Nacionais, locais, mas era uma missão, né? Eu estava, como diz a palavra de Deus ali em Atos, capítulo 1, versículo 8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu estava fazendo missão em Judéia, né? Já tinha feito em Jerusalém, porque na minha igreja local em que eu me converti, eu fui líder de célula, eu participava de todas as atividades, participei do Ministério de Missões. Então eu fiz missões em Jerusalém, estava fazendo na Judéia. Né? Nesse momento em Brasília, em que eu tive pastoreando a igreja, uma igreja... Brasília ou em Goiás? Foi no entorno de Brasília, né? Foi na cidade chamada Novo Gama. Então ali a gente implantou uma igreja, né? Durante 1 ano estivemos trabalhando também com trabalho de evangelismo, muitas pessoas vieram, aceitaram o Senhor, foi um trabalho lindo que a gente fez ali na região do entorno de Brasília. Para quem conhece aí, na região do entorno de Brasília. E então você no total ficou 3 anos em Brasília? 3 anos em Brasília, e depois eu comecei a trabalhar, né, no ministério, e aí esse ministério viajava por muitos lugares do Brasil, né, fazendo cruzada, fazendo conferência, e aí foi que eu encontrei essa mulher mais bela aqui que está sentada do meu lado. Foi nessa caminhada, irmãos. Por isso que nós temos que ir atrás de Jesus. Muito mais além de ir atrás do ministério, é ir atrás de Jesus. Porque nós não vamos, de fato, atrás do ministério, nós vamos atrás de Jesus. Porque nós fazemos o que fazemos, não, eu faço isso por causa da obra do ministério, não, eu faço por causa de Jesus. Então, porque Jesus fala para mim, eu faço aquilo que Jesus fala para mim, que o Espírito traz no meu coração. Então, aí nesse tempo o Senhor me levou até aquela cidade, né, de São Pedro da Aldeia, né, lá no Rio de Janeiro, em que você estava lá. Né? Aí eu te conheci, aí começou o chamado de Deus, a junção de nós dois. Eu acredito que Deus, a gente sempre fala sobre isso, que Deus ele une propósitos, ele não une pessoas, ele une propósitos, né? E aí quando eu conheci Amor, eu cantava, sempre cantei. Mas eu tinha muito forte essa questão da música, desde pequenininha, ministrando. Fui líder de louvor aos 14 anos,
né? E ali sempre envolvida e tal. E eu perguntei pra você, amor, com relação a... E quando você trabalhava, você não ficava triste? Porque todas as vezes que eu precisava trabalhar, eu ficava tão triste. Eu sempre fui muito... Eu sou uma boa profissional, não tô, sem modéstia, né? Eu sempre trabalhei com a área de recursos humanos, essa parte de pessoal, e eu sempre fiz um bom trabalho, e sempre tinha oportunidades, mas toda vez que eu saía de um trabalho, eu dizia, agora eu vou me dedicar ao ministério, e aí quando passava um tempo nada acontecia, eu tinha que voltar a trabalhar, comecei a trabalhar com 18 anos, eu ficava triste, eu ficava chorosa, eu ficava, ai, não é possível, Deus não tem na minha vida o chamado, né, não vai acontecer nada. Eu acho que mulher, não sei, né, também tem essa questão da personalidade, eu sofria muito, cada vez que eu tinha que trabalhar era muito sofrido pra mim, mas eu ia. E ali tendo o apoio dos meus pais, a orientação deles, do tempo certo, meu pai é muito assim, parecido com o amor, tudo tem o tempo certo. Então, a gente, nessa época que eu conheci Amor, envolvida em missões no Brasil, os meus pais, Quando começou pastores, tudo? missionários, desde Bebê, bebê, né, amor? porque eu tinha acho que 6 meses, e pai e mãe tava saindo já para fazer missões e me levavam no carrinho. Mãe fala que o violão ia nas costas e o carrinho ia na frente, ou aquelas bolsinhas, né, que botava os bebês, bolsinhas não, Imagina, né, esse bebezinho assim, né? Mas ali, pronto, eu cresci nisso, né? Pai e mãe foram precursores e pioneiros em muitos municípios, na Bahia, outras cidades do Brasil, e a gente cresceu ali, eu e meus irmãos. Então, nessa época, meus pais estavam pastoreando ainda, igreja local, e aí Amor foi com esse grupo de ministérios para fazer uma conferência, acho. E a gente se conheceu aí. Então nessa época eu estava trabalhando, eu estava em uma dessas fases que eu dizia, poxa, e eu estava com 25 anos, que pra mim era muito, né? E Deus, ele não se apega a essa questão de idade. E eu estava ali, nada acontece, né? Eu tô aqui trabalhando, frequentando, servindo na igreja local, evangelizando, ganhando pessoas, mas eu não estava completamente satisfeita, porque eu achava que eu precisava me dedicar e eu não sabia como. Mas eu ainda acreditava que o meu ministério, o chamado que Deus chama para mim, estava muito relacionado só à música. Eu achava que era a música, né? E depois que nós nos conhecemos, em um ano nós, né, casamos, e aí a Amor já foi pro Rio, e aí nós nos casamos em um ano, né, Amor? Depois a gente faz um outro vídeo contando a nossa história. E aí com meses de casados, com 4 meses de casados, a Amor disse, Amor, vamos pra Argentina. Eu tinha acabado de gravar o CD, um CD que eu tenho em português, isso era 2012, 2010, quando nós nos casamos, a gente foi pra Argentina com 4 meses de casados. Foi. Isso foi uma visão, irmãos, uma palavra que o Senhor nos deu, né, com bons pentecostais, orando. Ali o Senhor trouxe para nós ali a bandeira da Argentina, e essa bandeira da Argentina estava pegando fogo. E o Senhor falava que Ele queria derramar sobre a Argentina um fogo novo, né, que Ele queria Ele queria nos usar naquela nação. Né? Era um chamado, uma revelação de Deus específica para nós. Isso, Amor, né? Foi depois já que a gente tinha voltado, né? Porque nossa lua de mel foi na Argentina. Foi. Aí nós fizemos aquela depois viagem de 4 meses. Aí foi antes. Aí naquele períodozinho ali, aí a gente... Só que nós estávamos trabalhando, nós trabalhávamos na universidade, né? Sim. E a gente estava... É interessante, irmãos, que Deus sempre nos deu bons empregos, bons trabalhos. Não estamos nisso aqui como motivação financeira, né? Até porque isso não nos dá, né, a motivação. Nós teríamos talvez hoje uma condição, vamos dizer assim, humanamente falando, teríamos uma condição financeira muito melhor trabalhando nas nossas profissões do que fazendo a obra missionária, mas nós escolhemos fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Sim. E cremos e confiamos que Deus é o nosso provedor, né? Que o Senhor nos dá tudo aquilo que precisamos. Felizes. Somos felizes. Somos realizados. Né? Com a jornada que Deus nos deu. Não existe arrependimento nenhum. Só expectativa para o que vem, para o futuro. Mas aí nós fizemos uma viagem missionária para a Argentina, ficamos 40 dias na Argentina. Quando a gente foi em lua de mel, a gente andava pelas ruas, a gente ficou só em Buenos Aires, a gente não foi ao sul. Mas a gente andava pelas ruas e a gente sentia uma coisa diferente. A gente sentia algo... Tinha algo diferente. A gente, será que a gente vai morar um dia aqui na Argentina? Tá aí uma cidade... Quando a gente casou, a gente já tinha essa coisa de nações. Sim. Mas Amor ainda estava muito na veia evangelista, né? Amor? Evangelista, vamos fazer cruzadas na África, e você canta, e eu prego, e a gente... né? E tínhamos conflitos, porque estávamos recém-casados, e eu dizia, eu não vou fazer fundo musical para você. E a gente abre isso, gente, porque existe isso. Existe. Né? Quando um casal
né, se junta. Tem um tempo da adaptação. E claro. A gente tinha 2 anos de casado, né? Aí era meses. Era no começo. E aí eu dizia, nossa, não, eu tenho um chamado, né? Eu ali, muito convicta, e a mãe dizia, não, amor, mas é junto o nosso chamado. E essa viagem, com 4 meses de casados, nós fomos pra Argentina, e ali a gente viu o esboço do que poderia ser a nossa vida. Nós ficamos 40 dias, dormimos em praça, dormimos em carro, meu amor pegou pneumonia, e era novembro, não era frio, mas pra gente na Patagônia já era frio, a gente tava sem nenhum recurso. A gente pode fazer um vídeo sobre a nossa primeira viagem missionária, porque tem muitos detalhes que são interessantes. Está resumindo tudo, muito para você. Mas nesses 40 dias que nós ficamos na Argentina, nós vimos coisas tão incríveis. A gente não falava espanhol, supostamente tínhamos um tradutor que depois, quando a gente voltou para a Argentina, anos depois, a gente descobriu que ele não falava e não interpretava nada do que a gente falava, mas nada daquilo foi motivo para Deus não fazer o que ele queria fazer. Naquela viagem, a Amor ministrava, eu cantava e a gente viu como se encaixava, como era o complemento, como era o fogo e a graça. E esse fogo e graça veio, a gente estava noivo ainda, a gente fez uma viagem com os meus pais e aí a mãe disse, o fogo e a graça. Porque amor era muito fogo de Deus, é o fogo que vai vir, fogo. E eu assim, mais doce e tal, cantando, ministrando e aconselhando. E a mãe disse, o Michael, fogo, mire a graça. Fogo e graça, e ficou com aquilo, fogo e graça, fogo e graça, fogo e graça, e pegou. E como a Argentina, nós ficamos esse período de 40 dias, nós voltamos pro Brasil, ficamos 40 dias e voltamos pro Brasil, porque o meu irmão, depois de mim, já ia casar, naquele mesmo ano também, em 2010. Mas nós já voltamos já apaixonados pela missão transcultural. A gente voltou, assim, gente, não foi romântica aquela viagem. Foi um divisor de águas. Foi uma viagem difícil, a gente foi sem dinheiro, a gente não sabia o que comer, a gente passou muitos perrengues, né, falando assim nessa linguagem mais popular. Mas a gente também experimentou muitos milagres. A gente viu Deus fazer coisas tão incríveis. E a gente estava tão motivado, né? Às vezes hoje em dia, quando as coisas apertam, eu digo, amor, lembra que a gente pegou um pacote de torcida, um biscoitozinho que tem no Rio que chama torcida, a gente comeu e pediu a Deus para que aquilo era o único dinheiro que tinha. A nossa barriga pelos próximos 24 horas. Aquele recurso foi o recurso que eu tinha para comprar o torcida. A gente comprou um biscoito de torcida e orou. Eu tenho muita saudade, sabe? Se você um dia, o Senhor te trouxer aqui para o Equador, e você vier, traga muita torcida também, traga o seu negresco, sabe? Porque essas coisas do Brasil dá saudade, o sabor do Brasil é um. E aí eu falava, amor, lembra que lá naquela época a gente deitava na praça, um ficava sentado, um deitava. Não é que a gente estava na praça abandonada, é que o irmão que recebeu a gente, ele não tinha uma casa. Ele morava com a pessoa que ele vivia na sorveteria. Então de dia era sorveteria e à noite a gente botava o colchão ali e dormia. Mas durante o dia a gente estava os dois muito mal, então a gente ficava na praça ali. E a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Mas depois desses 40 dias a gente voltou e digo, nossa, se complementa. Não é que eu vou fazer fundo musical, era aquela ideia que eu tinha. Eu achava que o meu chamado ia ficar apagado e eu ia ficar só no fundo. Eu digo, não, mas depois a gente entendeu que se complementava. Porque quando eu começava a ministrar, né, algo acontecia e amor começava a ministrar ali, algo acontecia, era um complemento. Deus nos uniu com um propósito. E aí foi mais fácil pra gente entender, né, amor? E a gente já voltou pro Brasil com data marcada para voltar pra Argentina. Aí demoraram 2 anos, irmãos, porque Deus tem um tempo certo para todas as coisas. E aí, né? mais uma vez, tem que trabalhar. E aí fomos trabalhar, trabalhamos durante esse tempo, né? E chegou os 2 anos e o Senhor nos levou de volta para a Argentina. Esse vídeo já está bem grande, né? Mas já temos que fazer a parte 2. Mas resumindo essa primeira parte, primeiro, um chamado de Deus, ele precisa ter uma palavra de Deus. Né? Deus vai te dar um chamado e ele vai te dar uma palavra, ele vai te trazer uma revelação específica. Eu não sei de que forma, de que maneira. Seja através do entendimento da palavra, seja através de uma visão, seja através de uma palavra profética. Melhor dizendo, as palavras proféticas elas vêm somente confirmar aquilo que Deus já vem falando pessoalmente com você. Você precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Por isso é tão importante a comunhão. Porque aí você não vai se levar por vento de doutrinas, você não vai ser levado por tendências, você não vai ser levado por modismo, você não vai ser levado por aquilo que alguém te falou. Você vai ter a convicção no seu espírito, né, de que Deus porque está te essa convicção ela é muito importante, porque vai ter momentos dentro do campo missionário que você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro, você não vai ter perspectiva nenhuma. Ao contrário, as perspectivas que você vai ter, as expectativas vão ser todas ruins.
humanamente. Mas o que vai sustentar você vai ser essa convicção, essa palavra que Deus trouxe para você. E isso vai te sustentar, isso vai ser a base de sustentação para que você não desista de tudo, para que você não jogue tudo para o alto. Vai ser a convicção de que Deus te chamou para aquilo e que você obedece a Deus e não obedece aos homens nem a você mesmo. Há um livro da esposa do irmão Reagan, eu não lembro o nome dela, mas o título Aretha é Aretha Reagan. O preço não é maior que a graça. Há um preço para se pagar. Né? Eu acho que a vida do cristão é uma vida de renúncia. Venha após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Mas quando a gente recebe, a gente diz sim, realmente há uma graça. É por isso que é tão importante essa convicção, é essa graça que se multiplica diante das circunstâncias. E que não se explica naturalmente. Porque não se explica naturalmente. Por isso a importância de você, ainda que você não saiba, você pode estar dizendo, agora eu não sei, eu nem sei o que Deus tem para mim. Tenha comunhão com Deus. A palavra de Deus diz, é um versículo muito conhecido de nós, em Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse reino de Deus fala da intimidade que nós temos com o Senhor, a vontade de Deus sendo estabelecida na nossa vida espiritual e em todas as áreas da nossa vida. Então é importante, nesse tempo, você tenha comunhão com Deus, não se importe qual o chamado. Claro que vai ter o desejo no seu coração de saber, mas que esse não seja o seu foco seja o Senhor, amar a Deus, estar disponível, né, para o que você nesse momento o Senhor te impulsionar a fazer, você fazer, né, você já distribuir um sopão, seja servir na sua igreja local, ser uma bênção ali, seja discipular um grupo de pessoas, seja orar por alguém no hospital, existem já coisas que você pode fazer. E também está livre de formas. Porque isso dificulta o nosso processo. Eu tinha uma ideia muito formada do que era o meu chamado. E graças a Deus, eu tinha os meus pais ali, pessoas mais maduras que eu, e depois a Amor veio com muita paciência, muita tolerância, para me fazer entender, o Espírito Santo ali, trabalhando no meu coração, para entender que não existia um formato. Porque às vezes a gente se apega ao formato. Talvez você criou ou idealizou o seu chamado missionário. Eu sonho e às vezes não é errado você planejar, não é errado você sonhar, mas a gente pode errar quando a gente cria um estereotipo de algo, né? A gente idealiza aquilo ali e enquanto as coisas não acontecerem daquela forma, a gente acha que não é o certo. E às vezes Deus vai levar a gente por caminhos mais altos, por caminhos melhores, porque são os que Ele tem para nós. Hoje, a música ela faz apenas parte, né, do que Deus tem para minha vida. É só uma das gavetinhas que quando Deus quer usar, abre e tira algo dali. É uma das coisas, mas hoje é muito mais amplo, é muito mais pleno, é muito maior do que simplesmente cantar, né? Eu louvo a Deus por ter trocado a música por uma mochila, como eu brinco, porque eu não me arrependo disso, né? Eu creio que Deus usa, né, é um instrumento. E fique ligado também nas suas habilidades. Porque as suas habilidades podem falar muito acerca do seu chamado. Amém, né? É verdade. Às vezes você tem habilidades manuais, você tem habilidades com pessoas, você tem habilidades que podem ser uma sinalização daquilo que Deus quer, da forma como Deus quer fazer com que você seja parte do trabalho dele na Terra. Amém, é verdade, amor. Então, primeiro, uma palavra de Deus. Segundo, a comunhão com Deus. Sempre tem que ter. Terceiro, ser desapegar de formas. Né? Estar atento às habilidades, às habilidades. E servir naquilo que você já pode servir. Se Deus já te deu um chamado, o que você está esperando para você servir? Você pode servir, irmãos. Não precisa de ninguém. Claro que você tem que ter a bênção do seu pastor. Faça as coisas, comunique com o seu pastor, fale com ele. Né? Não faça as coisas sem cobertura pastoral. Né? E a quinta coisa vai existir um outro chamado. O seu chamado será aumentado depois que você casa. Né? Vem a fase da adaptação, como nós falamos, né? E depois disso o seu chamado em Deus vai ser aumentado. Esse vídeo já está enorme. Né? Vamos para a parte 2. A gente tem que fazer uma segunda parte. Queridos, outra vez, não se esqueça de inscrever no canal, viu? De dar o seu joinha. Dá o seu joinha, nos ajude aí, né? Para que a gente possa continuar fazendo a obra de Deus, indo de nação em nação. Levando o Evangelho de Jesus. Esse é um novo projeto, né? Dê o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário e compartilhe. Deus abençoe, viu? Até a próxima.